Toda quarta-feira você tem encontro marcado com especialistas e lideranças da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre virada sustentável com o André Paliano, que é o idealizador e organizador da Virada Sustentável em São Paulo. André Paliano também é professor do curso de pós-graduação de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Universidade Mackenzie. Obrigado por aceitar o nosso convite, André. Obrigado a você, Marilena. É um prazer estar aqui. André, queria que você contasse um pouquinho para aqueles que nos assistem, como que foi a inspiração para fazer a virada sustentável? O que motivou você a fazer a virada sustentável? Olha, é engraçado, essas coisas acontecem geralmente num clique, né? Esse clique aconteceu, a gente estava assistindo um debate sobre sustentabilidade no Tuca, durante o Sustentável do CEBEDES, é o evento promovido pelo CEBEDES. E estava ali durante 2 horas um debate muito qualificado, com presidentes globais de empresas, falando de mudanças de modelo de negócios em função dessa tendência na sociedade e tal. E o público que estava ali, grande parte de estudantes, todo mundo estava olhando aquilo e falando, o que esses caras estão falando, né? E isso junto com algumas campanhas muito pesadas ligadas ao ambientalismo, seja isso, faça a sua parte e tal, e as pessoas falavam, me ensinem primeiro, né? Estavam tornando, o que deu para sentir? Esse tema estava muito distante do cidadão comum, né? E nesse dia, no Tuca, teve uma intervenção de 3 minutos, uma esquete teatral dos Doutores da Alegria, falando sobre água. E nesses 3 minutos, o que deu para perceber? Eles valeram muito mais para o público não iniciado no tema do que 3 horas de debate qualificado. A gente pensou, por que não... olha que ferramenta interessante, né? Levar a informação sobre os temas de sustentabilidade, em vez de fazer campanhas de faça isso, faça aquilo, ou levar isso para um debate extremamente qualificado, fazer isso descer ao chão e levar essa informação usando a arte como ferramenta principal, teatro, cinema, etc, etc. E começou um processo de seleção de alguns conteúdos culturais que tinham esse tema, né, como conteúdo principal. Falamos, vamos fazer um festival sobre isso, um festivalzinho pequeno e tal, um festival, vamos virar à noite, vamos fazer uma virada sustentável, vamos fazer uma virada sustentável. E era para ser uma coisa relativamente pequena e tal, e acabou já no primeiro ano virando um evento com 78 locais e quase 500 atrações na cidade. 2011, em junho de 2011 foi a primeira edição. Agora, pelo formato que é o Virada Sustentável, é pioneiro? Ou existem outras viradas sustentáveis em outros locais do mundo? Olha, a gente conhece alguns festivais que têm que na verdade são campanhas de educação para o tema que você dá uma feição de agito cultural, né? É lógico que a virada sustentável é inspirada na virada cultural e na virada esportiva. Embora ela não vire à noite, né? A gente decidiu por questões ligadas ao tema, para evitar problemas como alguns que a gente viu, inclusive recentemente, ela tem uma programação basicamente diurna e algumas coisas até 10 da noite, 11 da noite no máximo, né? Nesse modelo a gente não viu, mas tem outros eventos de outras áreas que tem isso que eu chamo de modelo cebola, né? Modelo cebola, que é basicamente o quê? Você não produz e banca todo o evento, né? Você faz um bulbo da cebola, né? Um belo bulbo da cebola com uma programação bacana em alguns parques, etc. E chama todo mundo, convida todo mundo, ou seja, uma grande articulação na cidade, com universidades, escolas, associações, organizações da sociedade civil, poder público, você convida todo mundo, né? E aí o evento vira uma cebola desse tamanho, sendo que você de fato produziu, correu atrás do bulbo dessa cebola. E o que é mais bacana disso? Lógico que eu sou suspeito para falar, não é a nossa visão de sustentabilidade, é a visão da sociedade. E sustentabilidade tem tudo a ver com transversalidade, com pluralidade. Então é um evento assim que capta bem o espírito da sustentabilidade, da pluralidade, né? Exatamente. É um evento sem muros, né? Claro que a gente tem um conselho curador que garante que a gente não vai ter um teatro da gotinha de enxofre amiga da nuvem, né? Então você tem esse cuidado, claro, mas ele é um evento aberto, né? Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Benchmark em Brasil, que é um selo de sustentabilidade.
que certifica os detentores das melhores práticas. Já está na sua 11ª edição. Empresas e gestores com boas práticas, o Benchmark em Brasil foi feito para vocês. Benchmark em Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkembrasil.com.br. André, como estávamos falando, esse é um programa de utilidade pública, leva muita informação para as pessoas. O próximo quadro chama-se Minuto Cidadão, que tem dicas e informações do interesse do cidadão comum, porque cidadania também é sustentabilidade. Vamos assistir. Olá, você sabe o que é a Lei da Ficha Limpa? A Lei da Ficha Limpa originou de um projeto de iniciativa popular. Como que isso funcionou? Em 2008 foi coletada 1,5 milhão de assinaturas, que deu um total de 1% da população, e originou uma lei que analisava a vida pregressa dos candidatos, ou seja, aqueles candidatos que já tiveram algum crime contra a administração pública, tornou os mesmos inelegíveis pelos próximos 8 anos. Com isso, gente, houve um avanço muito grande na administração pública, pois todo aquele que se candidata e que tem um mandato eleito, ele tem que ter mais responsabilidade sobre o dinheiro público. É o Minuto Cidadão, levando informação até vocês. Eu estou aqui em estúdio entrevistando André Paliano, que é o idealizador e organizador da Virada Sustentável, que já está na sua 3ª edição, não é, André? Exatamente. E essa edição ela vem com uma novidade, que é o Prêmio Virada Sustentável, onde você faz uma homenagem para as pessoas que trabalham com sustentabilidade há alguns anos, né? Queria que você contasse como que foi feito esse critério de seleção, como que são 100 nomes que foram, né, votados, e como que isso vai ocorrer, já que é uma inovação. A gente nas viradas anteriores não tinha esse prêmio. A ideia do prêmio é a seguinte: a gente fez isso junto com o Catraca Livre e as pessoas ali foram eleitas tanto pelo Conselho Curador da Virada quanto pela equipe do Catraca. É uma lista de 100 pessoas que você pode perceber ali que você tem desde pessoas que fazem grandes ações pelas cidades, até pessoas que estão fazendo ali na sua comunidade alguma coisa de transformação, cujo critério era basicamente pessoas que estão transformando São Paulo num lugar melhor para viver, né? É lógico que é uma lista que muita gente ficou de fora, muita gente incrível, né? Então ela é só um retrato de pessoas que estão fazendo coisas de transformação. E a ideia do prêmio, você deve ter percebido que até só tem um parênteses do que a pessoa faz, mas não tem um mini currículo, é que essas pessoas contem suas histórias de vida, também numa novidade da virada esse ano, que é o Conta Aí, que é uma série de rodas de conversa, onde essas pessoas e mais alguns convidados vão poder relatar de uma maneira muito descontraída e tal, o que eles fazem, como é que eles estão transformando São Paulo num lugar melhor, seja à frente de grandes instituições, seja fazendo um trabalho ali de formiguinha que tem o mesmo impacto quando reunido. Tá certo. E para aqueles que não entraram no site do Virada Sustentável e não conhecem esses nomes, eu queria que você desse mais ou menos assim uma panorâmica. Quem são essas pessoas? Tem muita gente da academia, tem muita gente, pessoas comuns, pessoas do terceiro setor, do primeiro setor. Quem são essas pessoas que foram selecionadas? Então, ali você pode perceber que é uma lista bem diversa, né? Então você tem empresários, tem até políticos, tem 3 vereadores que foram eleitos, tem agitadores culturais, tem pessoas que estão à frente de movimentos sociais, de organizações. Então, é um grupo bem restrito, né? Se eu fosse falar os 100 nomes, a gente passaria aqui, né, um tempão. Mas ali você tem gente, por exemplo, como Clodoaldo Cajado, que é o gestor do Parque Santo Dias e faz um trabalho incrível ali na região do Campo Limpo com as pessoas, ou seja, usando o parque como um instrumento de transformação da sociedade local. Você tem um Danilo Miranda, que dispensa comentários do Sesc São Paulo. Você tem
Enfim, muita gente bacana. Mas são todos já de uma certa idade, né? Tem jovens nessa mesa? Não, tem muitos jovens. O próprio Clodoaldo é um cara bastante jovem. Você tem a Carolina Tarrio, que está liderando, por exemplo, o movimento Boa Praça, junto com outras pessoas, que é uma coisa incrível de vamos para a rua fazer piqueniques comunitários. Você tem a Ana Rosa Colhado, que também criou recentemente aquele Walking Gallery, que é o pessoal que não tem uma galeria para expor seus quadros, então vamos sair na rua andando com os quadros, é uma coisa maravilhosa. Então você tem sim uma moçada que está botando a mão na massa. Em resumo, né, sustentabilidade tem espaço para todas as idades e todas as formações e atuações, né? Marilena, esse é um ponto muito importante, né? Muita gente acha que sustentabilidade tem que ser uma coisa chata, uma coisa pesada, um grande sacrifício, e na verdade a gente tem, e é isso que a gente sente como virada, que está transformando a cidade, são pessoas jovens que estão à frente de coletivos, de movimentos, que estão fazendo essa transformação de ocupação da rua, de questões de mobilidade urbana e outras tantas mais, de cidadania, de uma maneira muito gostosa, muito agradável e não como um fardo na vida de cada um. Então, vamos concluir aqui. Aquela expressão ecochá está deixando de existir, né? Ainda bem. Ainda bem. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Publicações, que são livros, revistas, e-books, que o Instituto Mais tem e que compartilha com toda a sociedade. Muitos deles estão disponíveis no site que aparece na tela para free download, outros podem ser adquiridos e outros nós distribuímos gratuitamente nos eventos que realizamos. É leitura obrigatória para quem trabalha ou se interessa pelo tema sustentabilidade. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org. Eu estou em estúdio conversando com o André Paliano, que é o idealizador da Virada Sustentável, que já está na 3ª edição. E eu vou pedir licença para chamar o Minuto Saúde, que é um quadro que a gente tem, que é uma delícia. Traz dicas de alimentação, de bem-estar, de vida saudável. Vamos ver a dica de hoje do Minuto Saúde. Ter qualidade de vida é também aproveitar as opções que a cidade oferece. E nada melhor do que São Paulo para aproveitar um centro turístico que é o Mercadão. E a gente está aqui com o Gabriel, um dos sócios proprietários do Roca, o bar mais famoso aqui do Mercadão. A gente vai saber algumas coisas do lanche e dos produtos que ele tem aqui. Gabriel, primeira pergunta, quanto que vai de mortadela no lanche tradicional aqui do Roca? Olha, Luiz, primeiramente é um prazer enorme estar recebendo vocês, o canal I+, aqui no Roca, no Mercadão. Sintam-se em casa, obrigado pela visita. Olha, para falar um pouquinho do lanche, da quantidade que você perguntou, a gente tem que falar um pouquinho da história. O Roca é a primeira lanchonete do mercado municipal. Em 1933, com o nome de Lanchonete São Jorge, e a partir do dia 4 de julho de 1952, ou seja, há mais de meio século, com a denominação Roca Bar. E esse nome vem justamente das iniciais de Horácio, que era meu pai, o fundador. A quantidade veio... esse lanche é gigantesco. Por quê? Porque justamente quem comia aqui no mercado, década de 30, 40, 50, 60, era quem trabalhava aqui no mercado, principalmente os carregadores. E eles acabavam vindo comendo um lanche que tinha um preço mais aquisitivo à época para eles. E falavam assim para o senhor Horácio: senhor Horácio, por favor, eu não sei que hora que eu vou comer de novo. A minha vida são 18, 20 horas de jornada. Capricha este lanche. Então meu pai já foi fazendo uns diferenciais do Roca, até também por sermos de família portuguesa, onde você sabe que a Europa, a mesa é farta. E com isso a gente tem uma base de uns 300 gramas por lanche. Como é feito por um ser humano e não por uma máquina, às vezes a gente erra, vem com 320, né? Vem com um pouquinho a mais.
E aí você acrescenta queijo, tomate seco, enfim, aquilo que você quiser, o lanche pode ficar gigantesco. Como a gente tem um lanche aqui chamado Bela Monster, que é justamente porque ela é bem grandona. Paralelamente a isso, Luísa, nós tivemos a inserção do pastel de bacalhau, que foi uma criação dos meus pais. E todo mundo à época dizia que meu pai era louco, que bacalhau num pastel, o próximo passo seria uma macarronada. E hoje, com muito trabalho, esmero, produtos de qualidade, fornecedores de primeira, se mostrou o quê? Que ele estava certo, graças a Deus. E hoje muitos tentam copiar uma receita que já vinha dos meus avós lá de Portugal. E assim começou a história do Roca, com muito trabalho, com uma equipe de colaboradores bem treinadas, os que vieram antes e os que estão agora, que sem eles nada poderia ser construído e não é feito diariamente. Fica aí a dica do Gabriel, eu espero você aqui no Roca Bar, hein? E eu vou fazer como todo turista e paulistano faz, comer um bom sanduíche de mortadela e um pastel de bacalhau. Agora vocês vão me dar licença que eu vou aproveitar o meu almoço. André, a virada sustentável, ela acontece apenas na cidade de São Paulo ou ela abrange também a região metropolitana de São Paulo, né? E tem planos para levar a virada sustentável para outras capitais do Brasil? É muito interessante você ter perguntado isso. Ela ocorre na Grande São Paulo, então você tem alguma coisa em Carapicuíba, Guarulhos, ela, enfim, tem essa questão. Afinal, a gente está aqui né, todos estamos no mesmo local, né, essas pessoas circulam pela cidade e a gente está começando, tem algumas iniciativas no Recife, em Curitiba e no Rio de Janeiro, de grupos que estão querendo promover a virada sustentável nesses locais. E a gente está dando um suporte de como fazer, para que essa tecnologia social da virada seja utilizada da maneira correta. Mas, enfim, é uma coisa que a gente está bem animado aí para o futuro da virada começar a ser levada para outros locais. Lógico, com conselho curador local, com organizações locais, como tem que ser. Você até já falou um pouquinho sobre isso. Que a virada sustentável, ela não foi inspirada em nenhum modelo específico, né? Existem campanhas e tudo mais. Mas porque a virada cultural, que já existe em São Paulo, a gente sabe que ela se inspirou em alguns movimentos internacionais. Exato. E eu tenho uma curiosidade, será que existe algum ponto do planeta algo parecido com a virada sustentável que acontece aqui em São Paulo? Olha, a gente procurou bastante. Tem na Austrália um festival muito interessante, eu não me lembro exatamente o nome, mas que ele tem alguns conteúdos de sustentabilidade. O La Noche en Blanco, em Madrid, que infelizmente esse ano não aconteceu em função da crise espanhola, teve uma edição cuja curadoria foi do Basurama, que também eles priorizaram temas de empoderamento do espaço público, biodiversidade, mudanças climáticas, então teve um pouco dessa cara. Tem algumas exposições, em Paris todo ano tem uma exposição do WWF local sobre biodiversidade que é realizada nos parques. Isso foi um pouquinho de inspiração para a gente, de ver exposições de fotos ao ar livre, instalações urbanas dentro de parques públicos, né? Isso foi muito interessante, mas eu não conheço exatamente nesse modelo, que na verdade ele é um mix, né? Você pega um pouquinho do melhor de cada experiência para construir, né? Cultura de Sustentabilidade é um programa incentivado que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. Empresas e gestores que querem se posicionar junto à massa crítica, a oportunidade é essa. Cultura de Sustentabilidade. Interação, arte, informação. Lazer e cultura, entretenimento. Fóruns, oficinas, aprendizado. Conteúdo, educação, cidadania. Projeto incentivado. Patrocine. André, como eu disse para você, nós temos vários quadros, sempre levando dicas para aqueles que nos assistem. O próximo quadro chama-se Virando do Avesso, que é um quadro de educação ambiental. E ele ensina as pessoas a transformar em novo produto aquilo que seria descartado. Vamos ver a dica de hoje do Virando do Avesso.
Paliano, que é o idealizador e organizador da Virada Sustentável. Estamos falando sobre a terceira edição da Virada Sustentável aqui na cidade de São Paulo. André, em 2011, quantas pessoas visitaram, tiveram contato com a programação da Virada Sustentável? E quantas pessoas você está esperando para a edição de 2013? Sim, em 2012 a gente somou 612 atrações e atividades distribuídas em 149 locais da Grande São Paulo. Isso é muito importante dessa tecnologia de você não agrupar apenas em 2, 3 locais, onde você geraria todos os problemas, inclusive ligados à sustentabilidade do próprio evento. Então, você tem realmente essa pulverização com uma programação muito bacana em cada ponto. O público, segundo informações do CT, Polícia Militar, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, foi aproximadamente quase 750 mil pessoas no final de semana. E uma vez uma jornalista me perguntou, mas esse ano vocês querem crescer? O objetivo não é crescer, o público não tem essa meta. O objetivo é que as pessoas saiam dali mais informadas, mais conscientes e fazendo alguma coisa muito gostosa no final de semana. E uma outra curiosidade em relação ao perfil, né, dessas pessoas. Qual é o público da Virada Sustentável? Quem é que participa? Qual que é o público mais atuante? Olha, por incrível que pareça, são as mulheres. É impressionante a preponderância, acho que quase 68% do público que a gente fez uma pequena medição é o público feminino, muitas delas levando os próprios filhos, que é uma coisa incrível, até porque mais da metade da programação acabam sendo atividades para o público infanto-juvenil. Né? Mas você tem essa preponderância aí do público feminino, talvez essa alma feminina tenha muito a ver, né, com o que a gente está fazendo e propondo. A palavra sustentabilidade é feminina, né? Talvez isso queira dizer alguma coisa. Eu vou pedir licença para chamar o quadro Pegada Jovem. É um quadro muito interessante. Nós vamos até a rua perguntar o que o jovem pensa sobre o que nós estamos discutindo aqui em estúdio. Vamos ver o que o jovem pensa da Virada Sustentável. E a Virada Sustentável de São Paulo esse ano acontece entre o dia 6 e 9 de junho. É um evento cultural que tem a sustentabilidade como tema principal em suas atrações. Mas será que a galera tá antenada na Virada Sustentável? Vocês já participaram da Virada Sustentável? Não. Não. Nunca ouviu falar da Virada Sustentável? Também não. Já ouvi falar. Já foi em alguma edição do ano de anos anteriores? Não, ainda não tive a oportunidade. Você já ouviu falar de Virada? Nunca ouviu falar? Não. Nunca ouviu falar? Não sabe nem o que é? Não sei. Não. Nenhum de vocês? Parece a virada cultural. Virada cultural vocês já ouviram falar, né? Então, é igual uma virada cultural, só que as atrações têm que ter como tema sustentabilidade e meio ambiente. O que vocês acham dessa iniciativa? Acho muito boa. Importante? Super, muito legal. Eu acho que é importante, né? O mundo do jeito que está aí, sempre bom. Sim, acredito até que era necessário até ser mais divulgado, né, esse evento. Eu acho, sabe, porque assim, a cidade em si tá precisando, sabe, das pessoas entenderem que o lixo vai pra lixeira, que plantar uma plantinha, às vezes, no quintal já vai ajudar, entendeu? De você ir num parque, plantar uma semente, que nem os parques disponibilizam, eu acho bem legal. Porque as pessoas, às vezes, nem sabem, nem tem o pensamento, fala, putz, que legal, tem um parque do lado da minha casa, eu nem sabia. Ou ir na praça, ver que, por exemplo, tem praça, tem policiais, fala assim, então, a gente pode pra cuidar, que nem tem hortas urbanas, então assim, eu acho muito bacana, porque tem muita gente que é muito desligada. Depende do meio de divulgação. Se você divulgar na internet, as coisas chegam muito mais rápido. Eu nunca iria numa virada sustentável se eu não soubesse o que significa, onde é e por que estão fazendo. Eu acho super importante, principalmente agora na atualidade, que sustentabilidade é um assunto que todo mundo está falando. André, nós temos um quadro chamado Agenda, que sempre dá dicas de agenda que vão acontecer ou que já aconteceram, traz a cobertura dos eventos já realizados que tiveram foco em sustentabilidade. Vamos ver a agenda de hoje. Atualização em práticas de sustentabilidade. Temas relevantes debatidos por especialistas e lideranças em sustentabilidade. Mais a apresentação de cases benchmarking certificados na última edição realizada. Participe
participação gratuita com emissão de certificado pela internet. Inscrições pelo site. Aproveite e reserve já sua vaga. Eu estou entrevistando André Paliano, que é o idealizador e organizador da Virada Sustentável, que está na 3ª edição. E gostaria que o André falasse qual foi o critério que foi adotado para a programação de 2013 da Virada Sustentável. Assim como nos anos anteriores, a virada a gente chama uma virada que não tem muros, né? Ou seja, praticamente todo mundo pode participar. O critério básico é que o conteúdo apresentado tem a ver com esse grande guarda-chuva de temas que é a sustentabilidade, né? E aí incluídos não apenas os mais verdinhos, como biodiversidade, água, mudanças climáticas, preservação de florestas, mas também os que dizem respeito à sociedade onde a gente vive, por exemplo, cidadania, como você colocou antes, direitos humanos, empoderamento do espaço urbano, diversidade e tantos outros temas desse grande guarda-chuva. E que preferencialmente mostra esses temas de uma maneira inspiradora, gostosa, né? Ano passado, por exemplo, a gente acabou não topando exibir publicamente movimentos que falavam da questão da carne, super importante, mas mostrando vacas sendo degoladas e sangue para todo lado. A gente acha que é uma abordagem que acaba gerando mais raiva do que adesão das pessoas. Uma proposta de diálogo, né? Como tem que ser, né? Como tem que ser. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a programação mesmo em si. Porque me parece que a virada é para todos os públicos, não é? Exatamente, é para todos os públicos, inclusive terceira idade. Tem muita coisa bacana para terceira idade também. Então me conta um pouco dessas novidades que nós vamos ver na Virada Sustentável de 2013. Bom, são centenas de atrações, né? Então fica difícil, mas tem duas coisas que eu acho que vale a pena elencar. Uma é no dia 7 de junho, das 10 da manhã às 7 da noite, no Centro Cultural São Paulo, a gente vai fazer um grande festival de tecnologias sociais que estão transformando a cidade. Então você vai ter ali o pessoal de horta urbana, o pessoal que faz revitalização de espaços públicos, você vai ter o pessoal que usa a tecnologia para tornar a cidade melhor e fazer disso um grande encontro entre oferta dessas tecnologias e demanda com associações de bairro, institutos, fundações, enfim, vai ser uma coisa muito bacana. Outro destaque que eu acho que vai ser muito interessante é um grande passeio ciclístico junto com o WWF e a Secretaria de Esportes Municipal no domingo de manhã, que vai sair do Vale do Anhangabaú e vai passear por uma São Paulo tão bonita que é o centro da cidade que a gente infelizmente não presta muita atenção. Perfeito, eu queria também aproveitar, né, e falar para você que está nos assistindo que o canal IMAIS vai estar na Virada Sustentável com programação exclusiva durante toda a virada, transmitindo e também sendo transmitido nos locais onde tem alguma atividade, não é, André? Vão ser super bem-vindas, aliás, como sempre. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Deixo para você a câmera à disposição para você convidar as pessoas que estão nos assistindo, o site onde elas podem encontrar a programação da virada, porque participar da virada é uma coisa muito importante e muito prazerosa. Bom, esse ano a Virada Sustentável vai ter 4 dias de duração, ela acontece do dia 6 ao dia 9 de junho, em vários locais de São Paulo e da Grande São Paulo. E vocês podem conferir a programação completa no site www.viradasustentável.com. São todos muito bem-vindos. E aproveita. Agradeço, André, a sua participação, a sua presença, informando as pessoas que nos assistem sobre esse evento tão importante. E agradeço a você também, internauta. E não se esqueçam, aproveitem a programação da Virada Sustentável, que é anual, e eu espero vocês sempre às quartas-feiras com um tema sempre atual e relevante. Até lá!